Esse vídeo que você vai ver agora é um recorte de um vídeo maior que eu publiquei aqui no meu canal do YouTube. Se você quiser ver o vídeo completo, o link está aqui na descrição. Já que a ansiedade é uma coisa tão recorrente, tão impactante na nossa vida, eu trouxe aqui hoje 3 coisas que vão fazer com que você lide melhor com a ansiedade. E a primeira delas é que a ansiedade é um fenômeno coletivo. Exatamente, se a gente quiser trabalhar ou prestar atenção ou estudar um fenômeno como a ansiedade, que é um fenômeno de saúde mental, a gente tem que considerar qual é o meio que as pessoas estão vivendo e como é que esse meio, essa sociedade funciona de uma forma geral. A mesma matéria que eu comentei no início do vídeo, falando sobre ansiedade, que foi publicada pela revista Veja, trouxe alguns dados interessantes sobre aspectos sociais que influenciam diretamente nos índices de ansiedade das pessoas que vivem nessas sociedades. Alguns desses aspectos são instabilidade econômica, polarização política, incerteza global, conflitos e guerras, insegurança pública e a vida digital. Eu vou trabalhar rapidamente cada um deles de uma forma um pouco mais detalhada. Quando a gente fala sobre instabilidade econômica, a gente está falando sobre um fator que evidencia riscos a coisas que são muito importantes para a gente, que são necessidades básicas de todo ser humano, como moradia, educação, alimentação, oportunidades de trabalho e assim por diante. Quando tudo isso aqui é colocado em risco, ou seja, quando a gente corre o risco de perder essas coisas da forma como a gente tem elas hoje, a gente vê os índices de saúde mental decaindo e os índices de ansiedade especificamente aumentando nas sociedades. Em relação à questão política, a mesma matéria traz um dado muito interessante. Segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2022, cerca de 46% dos entrevistados relataram que se distanciaram ou se afastaram definitivamente de parentes e amigos por conta de divergências políticas. E quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando essencialmente de relações humanas. Quando essas relações humanas são de alguma forma influenciadas pela política negativamente ou influenciadas por qualquer outra coisa negativamente, a gente está falando sobre um risco à saúde mental das pessoas, um risco a ansiedade aumentar. Se a gente olhar para a história, a gente consegue identificar vários aspectos, vários momentos em que crises políticas e econômicas influenciaram na saúde mental das pessoas. Como, por exemplo, a gente pode citar a grande crise econômica americana de 1929, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, as diversas ditaduras que ocorreram no mundo, inclusive no Brasil, e mais recentemente a pandemia de Covid-19. Com relação à vida digital, a gente também tem dados interessantes. Segundo Jonathan Haidt, que é o autor do livro A Geração Ansiosa, o declínio da saúde mental dos jovens se acentuou, ou melhor, se intensificou no início da década de 2010, justamente quando foram popularizados os smartphones e as redes sociais da forma como a gente conhece elas hoje. E não é à toa que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, segundo dados da OMS, que eu comentei no começo do vídeo, já que, segundo pesquisas, a gente passa pelo menos 5 horas por dia na frente das telas do celular. E a ansiedade não é só um fenômeno coletivo em questão econômica, em questão política, mas principalmente em questão cultural. Recentemente, alguns anos atrás, a gente teve o lançamento do filme Divertidamente 2, que conta com a ansiedade como um tema principal, um dos temas principais tratados no filme. Para a gente ter uma ideia, esse filme foi a animação mais rentável da história, com uma arrecadação de cerca de 1,7 bilhão de dólares. Isso mostra pra gente que a ansiedade é um fenômeno que as pessoas identificam, as pessoas comentam e está no debate público e na cultura também. Um último aspecto em relação a esse primeiro ponto da ansiedade ser um fenômeno coletivo que eu queria trazer aqui pra gente é o fato que me chamou muita atenção de que a ansiedade também é um mercado. Pois é, como eu comentei no começo do vídeo, segundo os dados da OMS, um levantamento especificamente da Towards Healthcare, cerca de 11,5 bilhões de dólares foram movimentados no ano passado, no ano de 2024, pela ansiedade. Isso envolve exames, medicamentos, terapias, internações e assim por diante. E um outro dado muito interessante ainda sobre isso, que eu também gostaria de trazer, é que, segundo o Ministério da Saúde do Brasil, em 2025, é uma estimativa que eles fizeram, em 2025 a ansiedade vai custar aos cofres públicos cerca de 2,6 bilhões de reais. Se o vídeo que você acabou de assistir te ajudou de alguma forma, eu quero deixar o convite para você participar do meu grupo terapêutico, que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. O link para você se inscrever está aqui na descrição, não precisa pagar nada, é só entrar e participar. Se você quiser assistir outros conteúdos como esse, eu vou deixar linkado esse vídeo aqui como sugestão, que eu tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima!